Sejam bem-vindos. É com muita satisfação que apresentamos nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado IA Inclusiva: Métodos e Desafios no Combate aos Vieses de Gênero. Este trabalho foi desenvolvido ao longo do ano por um grupo multidisciplinar de estudantes do curso de Ciência de Dados da Univesp. Nosso objetivo foi investigar como sistemas de inteligência artificial, cada vez mais presentes em nossas vidas, podem tanto reforçar desigualdades quanto contribuir para um futuro mais justo, especialmente em relação aos vieses de gênero. A inteligência artificial está presente em quase todos os aspectos da sociedade. Ela influencia o que consumimos, o que lemos, com quem interagimos e muitas vezes até quem é contratado para um emprego. Por trás dessas decisões estão algoritmos treinados com grande volume de dados, e é justamente aí que mora o risco. Esses dados refletem padrões históricos de exclusão. Se as mulheres foram historicamente subrepresentadas em cargos de liderança, por exemplo, um algoritmo treinado com esses dados pode aprender que liderança é algo masculino. O problema é sutil, mas seus impactos são profundos. O que aparenta ser uma decisão neutra de um sistema automatizado, na verdade, pode estar reproduzindo e até amplificando desigualdades de gênero. Diante desse contexto, nosso trabalho teve 4 grandes objetivos. Primeiro, entender como os vieses de gênero surgem nos sistemas de inteligência artificial. Segundo, mapear e apresentar técnicas de mitigação capazes de tornar sistemas mais justos. Terceiro, analisar casos reais, como os da Amazon, do Google Translate, das redes sociais e dos assistentes virtuais, que nos mostram como essas questões afetam a vida cotidiana. E por fim, propor estratégia, técnicas e éticas para reduzir esses vieses, contribuindo com um debate que é urgente, não só na tecnologia, mas em toda a sociedade. Vieses de gênero em inteligência artificial não surgem do nada. Eles são reflexo de uma sociedade desigual, onde homens e mulheres tiveram, historicamente, oportunidades muito diferentes. Quando usamos dados para treinar um algoritmo, estamos entregando a ele esse passado. Se não tomarmos o cuidado, o sistema aprende que mulheres são menos frequentes em cargos de chefia, menos contratadas em áreas técnicas ou associadas a determinadas funções de cuidado. Esses viés podem estar nos dados de entrada, nas escolhas feitas pelos desenvolvedores ou mesmo nas regras invisíveis que regem o funcionamento do modelo. A boa notícia é que, ao entender como esses vieses surgem, podemos começar a combatê-los de uma forma mais consciente e técnica. Até aqui, discutimos os conceitos fundamentais sobre os vieses de gênero em inteligência artificial e exploramos algumas técnicas que vêm sendo desenvolvidas para mitigar este problema. Mas é importante lembrar que esses desafios não estão apenas na teoria. Eles afetam decisões reais tomadas por sistemas que já estão em uso em empresas, plataformas digitais e serviços públicos. Por isso, nessa próxima parte do trabalho, apresentamos 4 estudos de caso que nos ajudam a visualizar como esses vieses se manifestam na prática. Analisamos exemplos de grandes empresas como Amazon e Google, além de situações envolvendo redes sociais e assistentes virtuais amplamente utilizados. Estes casos revelam tanto os riscos que a inteligência artificial pode trazer quando não é pensada com responsabilidade, quanto os esforços ainda que limitados de algumas organizações para corrigir seus próprios sistemas. Ao observar essas situações reais, conseguimos perceber o quanto é urgente que as discussões sobre equidade e justiça estejam presentes em todas as etapas do desenvolvimento tecnológico. Entre 2014 e 2017, a Amazon testou um sistema de inteligência artificial para automatizar triagem de currículos. A ideia era acelerar contratações, mas o algoritmo ele foi treinado com dados históricos da própria empresa e a maioria dos currículos era de homens. Com isso, o sistema passou a penalizar candidatas mulheres, especialmente quando apareciam termos como Clube de Engenharia para Mulheres ou referência a instituições femininas. Mesmo em fase de testes, o problema foi tão grave que o projeto foi cancelado em 2017.
Esse caso se tornou um símbolo dos riscos éticos da inteligência artificial quando os dados refletem desigualdades do passado. No caso do Google Tradutor, o viés apareceu na tradução automática de frases neutras. Por exemplo, a frase "They are a doctor", sem gênero definido no inglês, era traduzida como "ele é médico". Profissões tradicionalmente masculinas, como engenheiro ou cientista, eram atribuídas automaticamente ao masculino, já cargos de cuidado, como enfermeira, ao feminino. Em 2018, o Google implementou traduções duplas como médico/médica para alguns idiomas como inglês e espanhol, mas o desafio técnico permanece, especialmente em línguas como o árabe ou o português, onde o gênero está embutido na estrutura gramatical. Esse caso mostra como até ferramentas cotidianas carregam e reproduzem estereótipos invisíveis. Redes sociais como Twitter e Instagram enfrentaram críticas por permitir a circulação de discursos misóginos que passavam despercebidos pelos algoritmos de moderação. Expressões sutis, irônicas ou codificadas, muito comuns em discurso de ódio, não eram detectadas. Em resposta, essas plataformas passaram a adotar inteligência artificial com análise semântica mais avançada, capaz de identificar ofensas menos óbvias. Mas surgem novos desafios: o risco de censurar conteúdos legítimos e a pressão por equilibrar liberdade de expressão com segurança digital. Esse caso mostra que a moderação algorítmica é importante, mas precisa de constante revisão e transparência. Por muito tempo, assistentes virtuais como Siri, Alexa e Google Assistente usaram vozes femininas como padrão. Estudos mostraram que isso reforça a ideia de que mulheres estão associadas a papéis de atendimento, cuidado e submissão. Após críticas, empresas começaram a oferecer vozes neutras, masculinas e a permitir personalização. Mais do que uma mudança estética, isso representa um avanço simbólico. A tecnologia também comunica valores sociais, mesmo nas escolhas de voz. É um exemplo de como ajustes simples podem ajudar a desconstruir estereótipos arraigados no nosso cotidiano digital. Um dos principais equívocos sobre a inteligência artificial é acreditar que ela é neutra. Na verdade, os algoritmos aprendem com os dados que recebem, e esses dados quase sempre carregam marcas da desigualdade histórica da sociedade. Se os dados refletem preconceitos, exclusões ou padrões desiguais, o algoritmo vai aprender e reproduzir esses padrões, mesmo que não haja nenhuma interação humana direta por trás. Diante disso, ao longo dos últimos anos, pesquisadores, desenvolvedores e organizações vêm desenvolvendo uma série de técnicas de mitigação, com o objetivo de reduzir ou eliminar os impactos discriminatórios dos sistemas automatizados. Essas técnicas podem ser aplicadas em 3 momentos diferentes do ciclo de vida da inteligência artificial. O primeiro é antes do treinamento, na etapa de preparação dos dados. Aqui, o foco está em corrigir desequilíbrios e distorções que já estão nos dados de entrada. A segunda etapa ocorre durante o treinamento do modelo, onde ajustes e restrições podem ser aplicados para guiar o algoritmo em direção às decisões mais justas. E por fim, temos a atuação após o modelo estar em uso, com ações de monitoramento, auditoria e correção dos resultados gerados. Neste trabalho, decidimos destacar 3 abordagens que se complementam e têm ganhado cada vez mais espaço em ambientes acadêmicos e corporativos. A primeira é a reponderação de dados, uma técnica que atua na base do problema, o conjunto de dados de treinamento. Em seguida, a Explainable AI, ou IA explicável, que busca quebrar a ideia de que algoritmos são caixas pretas e traz transparências para as decisões. E por fim, o Fair Learning, um framework prático que mede e ajuda a corrigir desigualdades em modelos preditivos. A seguir, vamos conhecer melhor cada uma dessas técnicas
e entender como elas contribuem para o desenvolvimento de uma inteligência artificial mais ética e responsável. A primeira técnica que abordamos é a reponderação de dados, e ela atua diretamente no momento em que o modelo ainda está sendo preparado para aprender com os dados. Seu objetivo é corrigir desequilíbrios que já existem nos conjuntos de dados antes mesmo do treinamento começar. Isso é especialmente importante porque muitos dos dados que usamos para treinar algoritmos refletem um histórico de desigualdade, seja em gênero, raça, classe ou localização geográfica. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine que uma empresa tem milhares de currículos para treinar um modelo de recrutamento automatizado. A maioria desses currículos são de homens, porque historicamente mais homens foram contratados em determinadas funções como cargos de tecnologia ou engenharia. Se treinarmos um modelo com esse conjunto de dados do jeito que ele está, o algoritmo vai aprender que o homem é um sinal de compatibilidade com essas funções, simplesmente porque é o padrão estatístico. A reponderação de dados atua aí. Ela não altera os dados originais, ou seja, ela não exclui ou inventa registro. O que ela faz é atribuir um peso maior às ocorrências menos frequentes, para que o modelo aprenda com mais equilíbrio. Assim, mesmo que haja menos currículos de mulheres, eles passam a ter uma influência proporcional no aprendizado do modelo. Essa técnica tem sido amplamente utilizada em áreas sensíveis, como recrutamento e seleção de candidatos, concessão de crédito, onde o histórico de exclusão pode afetar mulheres empreendedoras, e até mesmo em decisões judiciais automatizadas, onde há risco de perpetuar desigualdade no sistema penal. A grande vantagem da reponderação é que ela é simples de aplicar, mas extremamente eficaz para tornar o aprendizado de máquina mais justo desde o início. E mais do que isso, ela reforça a ideia de que corrigir um viés não significa manipular a realidade, mas sim equilibrar as bases para que as decisões automatizadas reflitam princípios de equidade. A segunda técnica que destacamos é a Explainable AI, ou em português, IA explicável. Ela surgiu como resposta a um dos grandes desafios dos modelos de aprendizado de máquina, o fato de que muitas vezes não conseguimos entender como eles tomam suas decisões. Esse fenômeno é conhecido como o problema da caixa preta algorítmica, em que o modelo fornece uma resposta, mas não conseguimos visualizar os caminhos lógicos que o levaram até ela. E isso é um problema sério, especialmente quando estamos lidando com decisões que afetam a vida das pessoas, como aprovar ou negar um financiamento, conceder um benefício, classificar um currículo ou mesmo aplicar uma pena judicial automatizada. A Explainable AI entra justamente neste ponto, oferecendo ferramentas e abordagens que tornam possível abrir a sua caixa preta e analisar os fatores que influenciaram cada decisão. Com ela, conseguimos ver, por exemplo, se o fato de uma pessoa ser mulher influenciou negativamente uma previsão de risco de crédito, ou se uma variável que deveria ser neutra, como o bairro de residência, está sendo usada como critério discriminatório. Ferramentas como o Shape e o Lime são amplamente utilizadas na prática. Elas funcionam como lupas que nos permitem observar de forma visual e intuitiva quais variáveis pesaram mais na decisão do modelo. Isso não só ajuda os desenvolvedores e analistas a ajustarem o comportamento do algoritmo, mas também aumenta a confiança das pessoas que estão sendo impactadas por essas decisões. Transparência é um princípio fundamental quando falamos de IA responsável. Afinal, se não sabemos como uma decisão foi tomada, como podemos questioná-la, auditá-la ou corrigi-la? A Explainable AI promove um novo padrão de responsabilidade algorítmica, em que os modelos deixam de ser caixas pretas inquestionáveis e passam a ser ferramentas compreensíveis, auditáveis e por isso mais justas. A terceira abordagem que destacamos é o uso do Fair Learning, uma ferramenta desenvolvida pela Microsoft voltada para promover justiça algorítmica. Ela permite que a gente meça o quanto um modelo trata grupos diferentes de forma desigual, analisando, por exemplo, se o erro é maior para mulheres do que para homens. Com base nesses dados, o Fair Learning propõe
ajustes no modelo para equilibrar a performance entre grupos sem comprometer significativamente a precisão. O mais interessante é que ele pode ser aplicado em modelos já existentes, funcionando como uma camada ética que complementa o desenvolvimento técnico. É uma forma prática de trazer equidade para sistemas que já estão em funcionamento. Ao longo desta apresentação, vimos que a inteligência artificial não é neutra. Ela aprende com os dados e esses dados carregam a história, inclusive a história das desigualdades. Quando sistemas automatizados são alimentados por dados enviesados, eles tendem a reproduzir os mesmos padrões de exclusão que encontramos na sociedade. Mas também vimos que é possível agir. Com técnicas como a reponderação de dados, a IA explicável e ferramentas como Fair Learning, conseguimos detectar, reduzir e até prevenir esses vieses. Essas soluções técnicas, no entanto, não funcionam sozinhas. É fundamental que sejam acompanhadas de diversidade nas equipes de desenvolvimento, éticas nas decisões de negócio e transparência na implementação dos sistemas. A responsabilidade não é só dos engenheiros de dados, mas também dos gestores, reguladores e da sociedade como um todo. Concluímos, portanto, que a construção de uma inteligência artificial justa não é apenas um desafio tecnológico, é um compromisso ético e coletivo. Para encerrar, deixamos uma frase que resume a essência do nosso trabalho. A tecnologia só será verdadeiramente inteligente quando também for justa. Somos estudantes do curso de bacharelado em Ciência de Dados da Univesp. Esse trabalho foi construído ao longo dos últimos meses com base em uma metodologia que uniu revisão de literatura, estudos de caso e aplicação de conceitos técnicos de inteligência artificial, sempre com uma lente crítica voltada para a justiça social. Mais do que um requisito acadêmico, esse projeto reflete a nossa convicção de que os profissionais de dados têm um papel ativo na construção de tecnologias éticas e inclusivas. Muito obrigado.